Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terra Viva Entrevista, um programa que traz uma abordagem diferente, que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário, dentro e fora da porteira. E hoje receberemos aqui no estúdio Jacir Costa, que é presidente do COSAG, o Conselho Superior do Agronegócio. Jacir, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal Terra Viva, viu? Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Isaac. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Prazer é nosso. Jacir, a gente começa falando do principal assunto do momento, as queimadas no interior de São Paulo, né? Que estão castigando vários setores do agronegócio, mas os produtores de cana-de-açúcar talvez sejam aí os grandes prejudicados nessa história. Qual que é o impacto disso para o agro? Bom, o impacto é muito grande, né? Porque, primeiro, a extensão que está tendo esses incêndios e está exatamente na principal região produtora do estado de São Paulo, que é a região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Oeste Paulista, aonde que a cana-de-açúcar está presente. E esse impacto ele ocorre por dois motivos. Primeiro, na cana que ainda não foi colhida, que vai ser colhida, nós temos, vamos dizer, uma redução da vida útil dessa cana. Porque depois de queimada, ela dura no máximo 10 dias sem perder as características e tem de ser processada nesse período. E nem sempre a usina tem a capacidade de processar, dada a extensão que está tendo. A única disse em torno de 250 mil hectares, mas todo dia está tendo novos incêndios, a gente não sabe a extensão disso. E a cana que já foi colhida, que é ela que pega na palhada, prejudica a soqueira da cana que vai rebrotar. Então, muitas vezes vai ter de ser replantado esse canavial ou então de ser roçado novamente para que ele rebrote e aí vai ter uma perda de produtividade no ano seguinte. Com certeza. E a cana foi, de fato, o setor mais impactado? Como que o COSAG aí está trabalhando para auxiliar esses produtores e também auxiliar a lidar com essas mudanças climáticas, né, que a gente está tendo? Bom, isso no COSAG a gente discute os assuntos e traz informações para serem que faz subsidiar a tomada de decisão dos atores, né? O que a gente pode dizer com relação a prevenção disso, o que tem de fazer hoje, é o que já está sendo feito no curto prazo, que é formar equipes solidárias de combate a incêndio. Então, as usinas estão formando de forma solidária um auxílio mútuo. Já tem no estado de São Paulo em torno de mais de 1.200 caminhões-pipa que estão prontos para entrar nesse combate, além dos aviões agrícolas, e aí também o auxílio do própria estrutura das cidades, que tem o seu corpo de bombeiro quando tem, no auxílio do combate desses incêndios. Então, é todo um trabalho solidário que está se fazendo para se prevenir ou combater logo no início para evitar a propagação de uma maneira mais impactante do que a gente já está vendo hoje. O senhor participa constantemente de reuniões com diversas lideranças no setor, né? O senhor trouxe agora um pouco das medidas no curto prazo. E no longo prazo, né? Pensando nas próximas safras, qual que é o cuidado disso com esses incêndios que a gente vai ter? O que isso vai afetar e quais são os cuidados tomados aí que vocês aconselham? Essa pergunta é muito interessante, Isaac, porque a gente tem de aprender com o que está acontecendo. A mudança climática é um fato que é incontestável. Então, a gente está vendo que realmente está mudando o clima, né? Se você comparar o clima de 20 anos atrás, é muito diferente do incidência de chuvas, períodos de seca que a gente está vendo aqui na região do estado de São Paulo. Para lidar com isso, você tem de começar a falar de novas tecnologias. Tecnologias que vão ser feitas, uma é manter a terra fresca, quer dizer,
o uso da palhada é um uso bastante interessante. O maior uso de irrigação, o uso de irrigação ajuda a minimizar os efeitos de um eventual incêndio ou de uma eventual seca. E também, ao mesmo tempo, a gente usar mais a agricultura regenerativa, que a gente já está usando bastante. Quer dizer, nós já temos hoje usinas que estão fazendo 100% do uso de fertilizantes de forma regenerativa e de forma orgânica. Então, isso faz com que a gente melhore o nosso solo, que torna o nosso solo mais rico e mais apto a fazer a retenção de água para que a gente possa passar um período de seca um pouco mais extenso. Sem dúvidas, e muito importante esse trabalho do COSAG em incentivar a bioeconomia, né? Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre as grandes discussões do setor. O PL dos combustíveis movimenta Brasília, né? Conta pra gente aí sobre esse cenário. O combustível do futuro já foi aprovado, né, pelo Congresso Nacional. Ele passou na Câmara. É um projeto que foi relatado pelo deputado Arnaldo Jardim, que fez um brilhante trabalho lá dentro da Câmara dos Deputados, e foi para o Senado, e no Senado foi aprovado por maioria absoluta dos senadores. Então, isso mostra que realmente ele tem um impacto e um apoio da sociedade bastante grande, né? Porque todos os segmentos apoiaram esse projeto. Nós não tivemos no Senado nenhum voto contrário. E ele vai colocar o Brasil na vanguarda da descarbonização ou da desfossilização, como é melhor dito, né? Isso nós vamos ver através do maior uso de etanol na gasolina, do maior uso de biodiesel no diesel fóssil, que são formas de você fazer uma transição maior, do incentivo do SAF, que é o combustível da aviação, que nós vamos ter de eliminar, o mundo vai ter de eliminar o uso do querosene de aviação até 2050. E o SAF, que pode ser feito ou de óleos vegetais, aí o óleo de soja, o óleo de palma, ou através da rota do etanol, vai ter um papel bastante relevante, e também na substituição do bunker marítimo, que é altamente poluente, responsável por 3% das emissões globais de CO2, que nós vamos estar podendo utilizar biodiesel inicialmente na mistura com bunker, e posteriormente nós vamos ter aí também o biometanol, da onde o etanol também tem um papel relevante. Então nós temos aí, e o Brasil é líder nesse segmento. O Brasil já tem uma tecnologia desenvolvida de muito tempo e que vai estar podendo liderar esse processo, e a gente está na vanguarda disso. Outro ponto muito importante é o incentivo dado ao biometano. O biometano aqui, nós temos um potencial de produção inigualável, porque nós podemos usar a nossa indústria da cana-de-açúcar, os aterros sanitários, que hoje são emissores, vão poder produzir biometano dos aterros, e outros resíduos agrícolas e da pecuária e da criação de proteínas, né, de suínos, no sentido de você fazer a produção do biometano, substituindo o óleo diesel em máquinas e equipamentos agrícolas, ou então injetando na rede de distribuição de gás para melhorar a nossa pegada de carbono do gás natural. Então, também é um projeto bastante interessante e criou, vamos dizer, um mandato do uso do biometano. Então, a gente está fazendo com que nosso setor de biocombustíveis passe para um novo estágio, né? Falando especificamente do nosso setor de cana-de-açúcar, nós tivemos
a produção de açúcar, depois a produção de etanol, de bioeletricidade, e a gente agora vai estar vendo a produção de biogás, biometano, como um outro produto que vai dar uma característica ambiental de economia circular muito grande para essa importante cultura brasileira. Muito bom. E esse projeto, então, consegue unir menor custo de produção com mais sustentabilidade, então, né? Essa é a ideia. Quando você ganha escala, você tende a reduzir o custo de produção. É verdade o que você está dizendo. Porque nós vamos ter uma tendência, quando você vai ter maior escala de produção, o custo do produto tende a se reduzir. E isso vai dar uma competitividade bastante interessante, além de você o poder usufruir da valorização que vai ter a redução de carbono. Perfeito. E esse projeto, então, foi aprovado no Senado, já passou pela Câmara, está nas mãos do presidente da República. Você acha que vai existir algum tipo de resistência ou o COSAG acredita que será aprovado? Eu acredito que vai ser aprovado sem nenhuma ressalva, porque ele teve ampla maioria. Não teve nenhum partido, inclusive os partidos ligados ao governo, que se opuseram. Então, não tem nenhum óbice a ele ser aprovado e dificilmente o governo vai contra um consenso. Então, isso vai fazer com que o Brasil se torne uma referência ainda mais quando o assunto é biocombustíveis. Sem dúvida nenhuma, a gente vai, não só uma referência quando é biocombustível, mas uma referência na desfossilização que o mundo tanto precisa. Olha, Jacira, a gente vai fazer uma rápida pausa no nosso Terra Viva Entrevista e na sequência a gente continua trazendo mais destaques sobre nosso mercado e o nosso agronegócio. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso Terra Viva Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio Jacir Costa, presidente do Conselho Superior do Agronegócio. Exatamente. Jacir, nós abordamos aí muitos assuntos ao longo do primeiro bloco. Já deu para falar de combustível do futuro, deu para falar de queimada, enfim, da participação do Brasil aí nessa questão dos combustíveis, de buscar mais sustentabilidade, uma produção aí numa escala cada vez maior. Eu quero saber se isso vai ser um dos temas aí lá da COP29, que será realizada ainda esse ano no Azerbaijão. A COP29 já tem uma pauta definida, né? E o fato de ser no Azerbaijão é relevante, porque é um país que depende unicamente da produção de petróleo. De um combustível fóssil, que é um combustível que a gente deve olhar com carinho no sentido de reduzir o seu consumo. E então vai ser bastante interessante a gente ver o resultado dessa COP, principalmente no momento que a gente precisa reduzir as emissões provenientes de combustíveis fósseis, né? Principalmente o carvão. Hoje o carvão ele é responsável por 30% das emissões globais e está concentrado muito na China e na Índia, que são dois países com grande população, que tem tido taxas de crescimento acima da média mundial e que está precisando que mude a sua matriz energética. Então, eu acho que existe uma expectativa grande de criar os mecanismos, né, de financiamento para essa migração que é tão necessária que vai ser feito para o mundo. Exatamente. Agora, falando das exportações, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou que houve uma queda de 9% nos embarques do agronegócio. Qual que é a expectativa agora para o restante aí de 2024? Nós estamos com a expectativa de ter novamente uma boa safra de grãos, né? Apesar de todas as intempéries no Rio Grande do Sul, a seca que a gente está tendo,
nós estamos com uma expectativa de uma safra importante de grãos. O grande problema, Flávia, é que nós estamos vendo uma queda muito grande de preços, né? Então, essa queda de preço, você está exportando mais volume, mas fazendo menos receita. Então, o impacto no produtor é muito grande. Existe, vamos dizer, uma falta de incentivo para o produtor de manutenção de investimento na produtividade, no uso de fertilizantes, defensivos, etc., porque ele vai ver as suas margens serem deterioradas, principalmente pelo fator de preços. E isso é um ponto de atenção que a gente tem de ter, não para esse ano, que esse ano a safra já está dada, né? já tá sendo terminada, mas principalmente para a safra que vem, que aí a gente ainda não sabe como que vai se dar ainda o clima. A gente já está começando com um clima adverso, né? O plantio está atrasado, e aí a gente vai ter de ver o que realmente vai estar acontecendo, principalmente se mantiver esse cenário em grãos de preços deteriorados. Você vê, por exemplo, nós aumentamos a produção de arroz, mas por quê? Porque o arroz teve um incentivo pelo aumento de preço para aumentar o plantio. Então, nós estamos vendo aí um aumento de produção de arroz. Mas precisamos ver para o futuro como vai ter. Como dizia meu avô, o melhor adubo da agricultura é preço. Então, isso é um fato muito importante. Certo. E o senhor, então, acredita que é preciso mais incentivo, e esse incentivo seria do governo para melhorar os preços? Não acho que é isso, porque não tem o que o governo fazer com relação a preços, porque preço é dado pelo mercado internacional. Então, o que vai ter de fazer realmente é o produtor buscar uma redução de custos que pode vir de diversas maneiras, e depois o mercado acaba se ajustando, né? Mas não tem muito o que o governo está fazendo. O que ele pode fazer é ajudar no financiamento da safra, para que reduza o custo de capital dos investimentos, que é um fator bastante importante, e fazer um incentivo para o agricultor para investir mais em inovação. E esse é um fator também que é um papel do governo. Em preço, não tem o que o governo fazer, porque preço é o mercado que dita, e o mercado mundial, o Brasil é exportador, não tem tem os seus competidores, e ele tem de se manter aí competitivo. Nessa competitividade, o papel do governo é importante no sentido de financiar a safra e financiar os investimentos, e principalmente o investimento em inovação para dar competitividade. Esse investimento pode causar uma melhora nos preços. Esse investimento vai vai melhorar as margens, porque vai reduzir o custo. Então, isso que é importante, porque preço é o mercado que vai ditar. Sem dúvidas, e também tem a questão logística, né? Talvez a falta de infraestrutura, uma melhora aí nas condições logísticas para os produtores, pode causar um aumento, né, nisso tudo. O investimento em logística é um investimento já de médio prazo, né? Para você, o investimento em logística para fazer uma ferrovia, você não vai resolver no curto prazo o que precisa ser feito, né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós precisamos manter o investimento em logística, dando competitividade. Finalmente, parece que vai sair a Ferrogrão, né? Conseguiu, depois de 10 anos parado em discussão judicial, parece que vai ser destravado, e isso é importante, é fundamental que a gente destrave esse tipo de investimento, desburocratize e facilite a vida do agricultor. O que precisa é a gente desburocratizar o produtor, deixar que o produtor realmente ele tenha menos burocracia e uma vida mais fácil para ele poder produzir
e eliminar problemas, que já tem de lidar com tantos problemas, é clima, é preço do mercado internacional, são mudanças climáticas, são tantos fatores que ele tem de lidar. Se a gente minimizar os problemas dele, já está de bom tamanho, já é uma grande ajuda que se dá. Verdade. Com certeza. Jacir, o senhor é presidente do Conselho Superior do Agronegócio, né, o COSAG. Eventualmente, para quem está assistindo e ainda não conhece esse trabalho, explica para quem está assistindo do que se trata, o que o Conselho faz, qual que é o benefício dele para o agronegócio, para o setor como um todo. É muito importante essa pergunta, Isaac, porque o COSAG é um conselho temático dentro da Fiesp, em que a gente tem lá uma pluralidade de participação. Então, nós temos lá desde produtores de grãos, de cana, de citros, de pecuaristas, quer dizer, a produção primária. Nós temos o setor de industrialização, e aí no setor industrial entra tanto o produtor de insumos de máquina e equipamento, que nós temos representantes lá, insumos fertilizantes, defensivos agrícolas, e, como eu disse, máquinas e equipamentos, de como os processadores dos produtos agrícolas, a indústria de óleo vegetal, a indústria de cana-de-açúcar, a indústria de suco de laranja, frigoríficos. Então, esses setores também estão representados, e o setor terciário. Então, nós temos lá a presença dos principais bancos que financiam o agronegócio, estão representados lá dentro. A pesquisa, a Embrapa está muito bem representada lá dentro. A academia, com a Exalc, a FGV Agro, o INSPER Agro, também muito bem representado. Então, é um setor que é bastante amplo para a gente discutir temas transversais. Então, como exemplo, nós vamos discutir agora, na próxima reunião, uma apresentação que a Anfávia vai fazer sobre de uma pesquisa que ela fez recentemente, encomendou recentemente, do futuro da transição energética na mobilidade, no transporte de veículos pesados, no transporte de veículos leves, como que vê esse futuro. No início agora de outubro, nós vamos estar discutindo uma coisa que está acontecendo que é muito importante, que são as mudanças climáticas. Vai estar lá um pesquisador do INPE falando conosco. Em seguida, nós vamos ter a previsão da próxima safra, que é a safra 24-25, que é a safra que vai começar a ser semeada agora. Qual que é a expectativa que vai se ter dessa produção? Já estamos programado também o mês de novembro, que já vai ter encerrado aí vai ser uma discussão um pouco de uma pauta política, que já vai estar encerrado as eleições municipais. Como é que ficou o cenário para o agronegócio, né? Das pessoas que são identificadas com agronegócio ou não nessa eleição. E também nós vamos discutir a reforma tributária e seus impactos no agronegócio. Então, são pautas transversais muito interessantes e que atendem, vamos dizer, a média dos seus integrantes. Muito importante. E, Jacir, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso Terra Viva Entrevista hoje. E, claro, te parabenizar pelo seu trabalho aí à frente do COSAG, trazendo aí pautas importantes para o nosso setor, né, Isaac? Com certeza, Jacir. Terra Viva está sempre de portas abertas para o senhor e para todo mundo do COSAG. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e estarei aqui sempre que convidado. Você pode rever o Terra Viva Entrevista quando quiser na nossa página do YouTube. Te convido também a seguir o canal Terra Viva em todas as redes sociais para não perder as principais informações do nosso agronegócio brasileiro. Obrigado pela sua companhia e audiência e na próxima semana tem mais. Continue aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil.